Jogos Olímpicos, medalha, medalha. Ó, medalha não tenho para te contar nesse momento, mas o que eu tenho para te contar é que os medalhistas olímpicos não vão pagar imposto de renda. Olha só essa disputa que estava rolando lá no Congresso Brasileiro. Deputado falando, não, vamos liberar os medalhistas de pagar impostos de renda e de imposto de renda e tudo mais. E aí o pessoal falou, isso aí é uma medida populista, estão querendo ganhar em cima dos medalhistas também. E aí Lula surpreende a todos, edita uma medida provisória, vai para as redes sociais e celebra. Pela primeira vez na história, o governo federal vai isentar nossos atletas medalhistas dos impostos sobre os prêmios que receberão pela conquista de medalhas olímpicas e paraolímpicas. E é isso mesmo a notícia. Lula resolveu ir para a medida provisória para que os medalhistas olímpicos não paguem pelos recursos que eles vão receber do Comitê Olímpico, né? A maior medalhista, por exemplo, a Rebeca Andrade, vai receber mais de 800 mil reais e ela vai conseguir não pagar imposto de renda. Lula levanta a bandeira. É populista essa medida provisória, Sakamoto? Como é que você analisa a decisão do presidente Lula? O que está por trás dessa decisão que surpreendeu a todos? É populista, é oportunista, mas ela foi. A questão não é fiscal para o Lula nesse caso, foi uma estratégia de comunicação. Né? O que que aconteceu? E aí, acho que trabalhando em duas partes. Eu vou fazer uma análise. Eu faria? Não, não faria. Né? Eu falaria, olha, parabéns para os atletas, e tentaria, na verdade, agradecer a eles, respondendo através de políticas públicas, né? Políticas públicas que melhorem a vida do atleta de alto rendimento, mas também políticas públicas que garantam a existência de novos atletas, né? Saudar a Rebeca, mas permitir a criação de novas Rebecas. Ah, mas já tem um projeto tal, 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 que é pouco. Tudo é pouco. Seja para manter uma Rebeca, seja para criar novas Rebecas, né? Então eu acho que o melhor agradecimento seria através de política pública, né? Dito isso. Agora, até porque, e aí acho que é o primeiro ponto, até porque com isso, além de ser uma questão oportunista e pontual, tá, que para dar uma resposta, né, que a gente já vai falar sobre isso, além disso, isso abre outros flancos. Tudo bem, é uma premiação das Olimpíadas, mas e os mundiais? Você tem mundial em que tem premiação, né? O pessoal também, os mundiais, que também é importante, os atletas superando, também vão se ver livre. O dinheiro que os atletas ganharem, né? Dentro e fora do Brasil, por conta de conquistas atléticas, esportivas, de mundiais, que têm o mesmo nível olímpico, eles vão ter o mesmo valor. E as premiações acadêmicas? Se alguém ganha, tem um monte de premiações de excelência acadêmica, física, matemática, química, ciências sociais, por aí vai, que também tem recursos. Hoje essas pessoas pagam. Essas pessoas vão pagar imposto de renda também, ou elas vão se ver livres disso? Por que só o medalhista olímpico? Por que também não um medalhista acadêmico? Né? Então, vocês estão percebendo, na verdade, que você abre uma exceção, só que vai ter, na sequência, uma avalanche de pedidos para que essa exceção seja considerada também para uma série de categorias esportivas e não esportivas que representam o Brasil no exterior e trazem um orgulho para todos nós. Então, o que acontece é que o governo, com isso, está contratando uma dor de cabeça fiscal. Sim, porque vai ter impacto, né? Vai ter impacto grande. Dito isso, isso aí do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista de estratégia de comunicação, Fabiola, eu falei lá no governo e o pessoal estava celebrando, porque, segundo eles, a repercussão sobre essa medida provisória para isentar as premiações do COB, vamos lembrar que medalhista de ouro, por exemplo, ganha 350 mil cascalhos, né, no Brasil. Então, a Rebeca com a medalha, né, a Bia com a medalha vão ganhar esse valor, entre outros medalhistas de prata e de bronze também que vão ter seus ganhos, né? Então, o que acontece é o seguinte, como isso estava bombando nas redes, como isso estava sendo discutido, o Congresso vai aprovar uma lei, você tinha bolsonaristas, você tinha gente da base do governo, todo mundo correndo, não, tem que aprovar uma lei, e aí começou a circular um monte de fake news dizendo que o Haddad ia taxar a medalha de ouro da Rebeca, que a gente até falou aqui na terça-feira que não é verdade, não são as medalhas, são as premiações, há extras além da medalha, né, que ia taxar tudo. O que que acontece? O governo, a área de comunicação de estratégica do governo percebeu uma bolha de insatisfação por conta dessas fakes e por conta dessa situação e resolveu agir.
né? Então, o que que acontece? E eles estão analisando que a repercussão sobre o ato do governo foi boa. Só que aí, ou seja, do ponto de vista da comunicação estratégica do governo, ele anula uma ação que estava sendo bombada por parte do bolsonarismo para aprovar uma lei e joga uma medida provisória para o Congresso. Agora, se o Congresso discordar disso, ele pode fazer o que? Ele pode vetar, mas aí o ônus do veto disso vai para o Congresso Nacional. O Congresso, por outro lado, pode usar e pode até aumentar, na verdade, o projeto, né? E colocar outros penduricários lá no meio e outras coisas também que ganham isenção. Aí voltamos para aquele item 1 da dor de cabeça. O fato é que no final do dia, tem duas coisas que precisam ser colocadas. Primeiro, todas as palmas e todo agradecimento aos nossos atletas olímpicos, muitos dos quais homens e mulheres negras que vieram de origem pobre. E por que que isso importa? Importa porque, na verdade, boa parte do tempo o país deu as costas para ele. Quando eu digo país, é todo mundo, é vocês, inclusive, que batem as palmas, sou eu, todo mundo que muitas vezes nem se lembrou que eles existiam. Isso aqui agora bate palme e são os melhores amigos deles, né? Então, parabéns, porque vocês conseguiram conquistar, apesar do país e do seu e da falta de apoio. Segundo, é que, infelizmente, né, este mimo será dado, né, para esses atletas, né, de uma forma, sim, de um populismo fiscal, né, que vai, inclusive, abrir brechas para problemas maiores depois. A gente até colocou uma enquete, a Sara colocou pra gente aqui a enquete se as pessoas concordam ou não concordam com essa isenção anunciada hoje pelo presidente Lula. Você concorda com a isenção do imposto de renda nas premiações de medalhistas olímpicos? Vai lá no nosso chat e vota. Neste momento, 53% estão com Lula, concordam, são a favor da isenção, 47% não. Tá meio dividido aí. E as opiniões são ótimas. Tem aqui, ó, gente falando aqui, ó, eu sou Lula, a Cris Penha diz, eu sou Lula, mas é um absurdo, o tratamento que tem que ser dado é para todos, chega de privilégios, por que que a conta cai em todos nós que pagamos 27,5%? Outros comentam aqui, e para os enfermeiros, o Jorge disse, e para os cuidadores, não tem isenção? E para os motoristas de ônibus? Eles também merecem. Aí o Gil fala, fizeram um auê danado para isentar os atletas e agora é um oportunista populista. Vocês, imprensa, também são hipócritas. Vocês aí também, aí já começa a xingar a gente. Não vou ficar lendo xingamento, não. Não tô afim. Não tô afim hoje, não. Ó, aí tem muita gente aqui que falou, ó, eu acho que o Lula, eu achei bom aqui, ó. O Lula, ele é muito sentimental. É isso, ô Josias. Será que dá pra entender por aí? Lula é assim, mais sentimental, ver as meninas lá, a luta que elas tiveram pra subir naquele pódio, pra chegar lá. Aí vai um funcionário dele, apaga a menina do pódio. Aí ele diz: ai, o que eu vou fazer agora? Vou isentar ela do imposto de renda. Você acha que tem aí alguma coisa por trás dessa decisão do Lula, hein, ô Josias? Ou é uma medida populista mesmo e não tem muita explicação? É populista a medida, populismo, oportunismo, não há muito sentimento nisso daqui, não, a não ser o desejo de tirar proveito de uma, transformar um ataque que vai sendo, que o governo recebe, num reverter esse ataque, transformar em elogio. Eu acho que esse tipo de esperteza não resulta em resultados muito favoráveis, não, Fabiola. O Aparício Torelli, que é o Barão de Tararé, que é um dos pais do humorismo no Brasil, ele costumava dizer que político brasileiro é um sujeito que vive às claras, aproveitando as gemas e sem desprezar as cascas. E no Brasil da polarização, ninguém se interessa mais pela omelete, né? O que importa é o barulhinho do creque-creque que se ouve quando quebram os ovos, né? E é um tentando dar uma pancada no outro, né? E essa medida que o Lula adotou, por meio de medida provisória, é de um oportunismo muito raso, né? E o governo não está nem interessado em aprovar essa medida provisória, até porque o risco de não ser nem analisada é muito grande, porque há um projeto de lei já encampado pelo bolsonarismo na Câmara dos Deputados que sugere esta providência, a isenção do imposto de renda para os prêmios recebidos por atletas medalhistas na Olimpíada. Está correndo lá esse projeto de lei, com mais de 400 assinaturas pedindo a tramitação urgente,
Então, não são negligenciáveis as chances de que o Arthur Lira diga, olha, já tem aqui uma matéria, uma proposta que trata dessa matéria, então a medida provisória do governo não faz sentido, né? Então, pode escantear a medida provisória e votar o projeto de lei. E o oportunismo fica ainda mais nítido, Fabíola, quando a gente considera que esse tipo de taxação, a cobrança de imposto de renda, incidindo sobre premiações recebidas por atletas olímpicos, isso existe no Brasil há mais de 5 décadas, 50 anos. E no governo Bolsonaro, em 2021, nós tivemos outra Olimpíada, foi a Olimpíada de Tóquio. Nesta Olimpíada de Tóquio, os atletas ganharam lá mais de 4 milhões de reais em premiações. A Receita Federal amealhou 1,2 milhão taxando as premiações dos medalhistas. Então, agora vem os bolsonaristas dizer o Haddad está querendo faturar em cima das premiações dos atletas que ganharam medalhas na Olimpíada de Paris. Ora, o Bolsonaro fez a mesma coisa. Isso existe, como disse, há 5 décadas. Então, agora vamos mudar, porque o bolsonarismo e o lulismo, o bolsonarismo e o governo Lula querem tirar uma casquinha nessas medalhistas, sobretudo mulheres. As mulheres estão respondendo por 75% das medalhas nessa Olimpíada, que é a Olimpíada das Mulheres, aliás, né? Aí o governo vê que a fama da Rebeca nas redes sociais é extraordinária e aí quer tirar uma casquinha. Não, vamos isentar aqui, vamos responder ao proselitismo do bolsonarismo com mais populismo, com mais populismo fiscal. Não dá, né? É uma desqualificação generalizada, né? E o governo Lula corre o risco de, primeiro, perder o bonde, porque a medida provisória pode nem ser analisada. Agora, o fôlego desse tipo de esperteza é muito curto, né? Porque agora vão criar novos problemas, porque isentou a premiação dos medalhistas, e vão fazer o quê com, por exemplo, o trabalhador que recebe uma gratificação quando entra de férias? Tem lá uma bonificação. Vão isentar também essa bonificação? Porque o entendimento da Receita Federal, quando instituiu a taxação das premiações recebidas pelos atletas, é de que, por analogia, isso daqui se confunde com remuneração. O atleta está lá exercendo a sua atividade profissional e está sendo remunerado por isso. Teve um êxito, recebeu uma remuneração extra. E aí a Receita Federal taxa. No caso das férias, por exemplo, dos trabalhadores, também uma remuneração extra. Além do salário regular, o 13º salário também vai ser isentado do imposto de renda. Então, esse tipo de esperteza, Fabíola, esperteza já ensinava o Tancredo Neves, quando é grande demais, costuma comer o dono, engolir o dono. E esse tipo de esperteza, o Lula não deveria entrar nesse jogo de oportunismos, né? Porque isso não serve a quem está no poder. Quem está na oposição faz lá o seu proselitismo, caberia ao governo esclarecer que isto é um proselitismo do mais reles, existe a taxação há mais de 5 décadas e o Bolsonaro se serviu dela em 2021, na Olimpíada de Tóquio. Então não tem autoridade para agora ficar dizendo que o Fernando Haddad vai taxar a premiação dos atletas que voltam com medalhas de Paris. Então é tudo muito desqualificador, Fabíola. Débora Siqueira escreve: sou Lula e estou esperando a isenção dos pobres trabalhadores também.